de insulina, só que ele, tipo, deixa ela fraca, sabe? Sem fazer muito efeito. Foi isso que encontrei. Alguém encontrou alguma coisa mais? Não? Ó, a ideia passa mais ou menos por aí, Sofia. Que a ideia é o seguinte, na verdade, a, o GH faz? Ele não estimula a síntese proteica? Se ele estimula a síntese proteica, ele vai Então, ele vai. Perdi o que eu estava falando. Fui olhar outra coisa aqui, perdi. Ele vai estimular a síntese proteica. Só que, para estimular a síntese proteica, ele estimula o metabolismo como um todo, concordam? E para você aumentar a sua taxa metabólica, você precisa de combustível. E esse combustível é a glicose. Então, o GH, ele acaba sendo um hormônio glicemiante. Ele aumenta a taxa glicêmica sanguínea. E como ele aumenta a taxa glicêmica sanguínea, ele pode estimular o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, que é aquele onde você tem uma intolerância à insulina. Uma intolerância, assim, né? Uma baixa sensibilidade à insulina. Tudo bem, galera? Ou não entendemos? Não entendi muito bem não, professor. Eu estou dizendo assim, ó, se você fizer uso do GH, vamos supor que você sofra de nanismo hipofisário. Então, você vai precisar tomar GH. Só que o GH, ele é glicemiante. Ou seja, ele aumenta a taxa de glicose na corrente sanguínea. Como ele aumenta a glicemia, então ó, o GH aumenta a glicemia. Como ele aumenta a glicemia, ele também vai aumentar a secreção de insulina, concorda? Concorda, Sim, sim. gente? E como ele vai aumentar a secreção da insulina, a tendência, por conta desse excesso de insulina, é você diminuir a sensibilidade. Diminuir a sensibilidade a ela. E o que é o diabetes tipo 2? É uma perda de sensibilidade à insulina. Tudo bem ou não? Consegui entender agora. Beleza. Obrigado. E vocês, pessoal, o restante? O professor, esse tipo de nanismo hipofisário é o mais que a gente mais caracteriza, mais característico, no caso, que é Como assim mais característico? o mais comum, vamos dizer assim. Não, o mais comum é o genético, é a condroplasia. Ah, sim. É o anão típico, aquele Isso quer anão, dizer. Uhum. é isso que você quis dizer, né? É aquele anão que tem um corpo meio desproporcional, assim, não é isso? Isso. Então, esse tipo de nanismo, ele é genético, eles chamam de acondroplasia, tá? Aí é genético, não é fisiológico não é hormonal não. Ah, entendi. Beleza? Bom, então vamos seguindo aí. Que outras disfunções a gente também relaciona ao GH? O gigantismo. O gigantismo também é uma disfunção, né, hipofisária. Então, como o nanismo é um cara que tem pouco GH, no gigantismo o cara vai ter GH demais, né? E não é bem GH demais. Na verdade, o cara não para de produzir GH. Lembra que eu falei para vocês que o normal é a produção de GH se comportar igual esse gráfico aqui. Tem um pico, né, quando você é jovem, e depois ele tende a cair. No cara que sofre de gigantismo, essa queda não acontece. Aí essa produção ela acaba sendo contínua, tá? Normalmente, pessoal, o gigantismo ele está associado a algum tumor na hipófise. Então, ó, geralmente associado
Então, geralmente associado a um câncer na hipófise. E isso leva, nessa proliferação celular, leva a essa não redução na produção do mesmo, tá? E aí é importante também lembrar, pessoal, que o cara que tem gigantismo não é só um cara que cresce demais. Ele cresce demais e acaba que o resto do corpo não acompanha esse crescimento. Então, o cara era para ter 1,70 m, o cara está com 2,20 m, mas tem um coração do mesmo tamanho, tem os rins do mesmo tamanho, tem um fígado do mesmo tamanho. Né? Então, ele acaba tendo uma série de problemas em função desse crescimento exagerado. Tá? Por exemplo, assim, consequências, né? Esse indivíduo, ele diminui bem a expectativa de vida, né? Porque ele acaba tendo problemas cardiovasculares, justamente por ele ter crescido demais. Ele tem problemas renais, porque é um corpo que produz resíduo demais para órgãos normais, né? Ele acaba tendo problemas nas articulações. Professor, Ah, mas você disse que o gigantismo tem esse monte de consequência, né? Que eles acabam vivendo o menos, mas o nanismo também tem consequências assim? não. Porque parece menos perigoso. Não. A gente comentou, não sei se você lembra disso, mas eu comentei com vocês assim, lidar com a falta do hormônio é mais fácil do que lidar com o excesso dele. Lembra que a gente Ah, falou? sim, faz sentido. Tá lembrado que a gente falou? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas acho que eu cheguei a comentar, não lembro Não, agora. mas Assim. faz muito sentido, porque seria mais difícil você meio que regular, né? Pra tirar. Geralmente, assim, é comum quando você tem. Deixa eu só ajeitar isso aqui, peraí. Isabel, quando você tem algum problema hormonal causado pelo excesso dele, quando é possível, vou te dar um exemplo assim, mais concreto, fica mais fácil de entender. Por exemplo, o cara às vezes ele tem hipertiroidismo. Nem existe tratamento para hipertiroidismo? Existe. Mas a eficácia dele é muito pequena, assim, nem sempre funciona. Então, às vezes, o que o médico faz? Ele transforma o quadro, ele converte o quadro de hipertiroidismo num quadro de hipotiroidismo, que aí é fácil tratar, porque é só repor o hormônio. Né? No caso do gigantismo, o ideal seria converter o gigantismo em nanismo, que aí eu reporia o hormônio e ficaria menos complicado, vamos dizer assim. Só que a hipófise, a gente estava falando que a hipófise é a glândula mais importante do corpo, ela regula o funcionamento das outras glândulas. Esse é um problema, então não dá para eu simplesmente remover a hipófise. Enes, mas você pode remover só o tumor que está lá. Não, beleza, eu posso, só que aonde ela se encontra é de super difícil acesso. Então, você fazer uma cirurgia para tentar remover o tumor do hipofisário, sem que isso leve o paciente à morte, é muito complicado. Então, o médico ele só vai optar por uma cirurgia para tentar remover esse tumor hipofisário se não tiver jeito. É tipo assim, ó, ou eu faço a cirurgia, ele tem uma chance, ou ele morre. Aí se faz a cirurgia. Fora isso, não. Tá? E o risco de morte na mesa de cirurgia é enorme. Beleza? Então, por isso que no caso de remover essa parte da hipófise, é sempre a última medida. Beleza, Bel? Beleza, entendi. Obrigada, professor. Tá? Por nada. Então, olha só, ele tem várias consequências aqui que vão ser decorrentes desse excesso de GH, desse crescimento exagerado, tá bom? E também tem uma terceira, Professor, pode falar. nas consequências, tem alguma coisa a ver também com problema motor? Porque geralmente esses caras muito Tem por causa grandes, das articulações, né? sempre tá de muletas. Ou Isso, é alguma por coisa. conta das articulações, porque como o cara é grande demais, o desgaste na articulação também é gigante. Aí o cara acaba tendo artrite, artrose, o que vai gerar futuramente problemas de locomoção.
Entendi. Beleza? Beleza. Uma terceira situação é conhecida como acromegalia. No caso da acromegalia, o cara volta a produzir GH na vida adulta. O hormônio segue aquele gráfico normal, ele vai, aumenta, chega no pico, diminui, e ao invés de continuar baixo no resto da vida, chega num dado momento ela sobe de novo, tá? Então, a acromegalia é causada por uma, vamos botar assim, vou escrever isso, um indivíduo volta a produzir GH na vida adulta. Só que aí, galera, olha só, hein? Na hora que o GH diminuiu, aquelas fases de crescimento que a gente comentou aqui, ó, né, que permite que o cara continue crescendo, elas já calcificaram. Então, como elas já calcificaram, não tem como elas voltarem a serem fases de crescimento e o cara voltar a crescer como um todo. Então, esse cara começa a ter crescimento de osso de extremidade livre. Então, há um aumento na produção da mandíbula, o cara fica assim, ó, com a mandíbula projetada para frente. Há um aumento da quantidade da calcificação do osso zigomático, que é esse osso aqui, então ele fica protuberante. Do osso frontal fica protuberante. As mãos muito grandes, os pés muito grandes, tá? Então há um crescimento que não é regular, beleza? Então vai haver aqui, ó, um crescimento desproporcional, né? Da mandíbula, das mãos, dos pés, beleza? Geralmente osso de extremidade livre, não é um crescimento proporcional. Um cara que tem acromegalia, bom, pelo menos ele diz que tem, né? É aquele pezão do UFC, sabe quem é? Pezão, um lutador do UFC? Sim, sim. Então, esse cara, pelo menos ele alega ter acromegalia. E isso, se você olhar para a cara dele, você vai ver que ele tem a mandíbula projetada, ele tem esses ossos aqui, ó, bem proeminentes, tá? E isso tem a ver com essa volta da produção na vida adulta, tá certo? Essa é a diferença de acromegalia para gigantismo, ok? Beleza, então de GH só isso tudo. Professor, mas a Megalia. acromegalia é mais fácil de. Ah, é mais fácil de tratar porque produz depois na vida adulta, mas e na infância? A questão não é nem ser mais fácil de tratar, não, Isabel, a questão não é essa, não. A questão é que as consequências são menores. Porque como o cara não vai ter um crescimento, como no caso do gigantismo, não é tão problemático como é o caso do gigantismo. Ah, entendi. Entendeu? O gigantismo é um problema porque o cara não para de crescer. Então ele fica grande demais para órgãos pequenos. A acromegalia não, ele não vai continuar crescendo, ele vai crescer só algumas estruturas, como eu falei, né? De extremidade livre que permite esse crescimento. O resto não, o resto do cara é normal. Então não é tão problemático. Sacou? Fala comigo, tudo bem? Sim, sim, eu entendi. Obrigada. Beleza. Bom, então a gente falou aqui de dois hormônios, né? Prolactina e GH. A gente fala, outro hormônio adeno-hipofisário são os hormônios tróficos. O que seriam esses hormônios tróficos? São os hormônios que vão atuar, que vão estimular, que vão controlar outras glândulas do sistema endócrino, tá? Então a gente tem lá o ACTH. O que essa sigla significa? Ó, hormônio
Hormônio adrenocorticotrófico. Olha o nome do hormônio. Hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio vai atuar sobre quem? Acho que é para produção de adrenalina, não sei. E quem é que produz adrenalina? As adrenais lá nos rins. Exato, sobre os rins, isso aí. Então, estimula as glândulas adrenais. Então, ó, você está vendo a hipófise controlando outra glândula. Você tem o hormônio TSH, que é uma sigla para hormônio tireotrófico. Com esse nome, vai estimular quem? Tireoide. A tireoide. Então, estimula a produção de hormônios por outra glândula, que é a tireoide. Beleza. Você tem lá o FSH, que é o hormônio folículo folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Hormônio. Pode ser, Matheus, pode ser sim. Hormônio luteinizante. Esses dois hormônios aqui, pera aí, Matheus, espera que eu estou pegando a conversa pela metade aqui. Vai, marcou a prova agora para 16h10? Mas durante a minha aula? É isso? Ué, mas como é que foi isso? Tipo, Ele falou que. Pode falar. não, pode falar agora. Fala. Tá, ele falou que ia marcar pra 4h30, só que aí no AVA ele botou pra 4h10 e ele não tá respondendo. Tá, mas essa prova vai ser como? É um questionário. Questionando. É, basicamente isso. Tá, mas é tipo assim, remota? É, só que tem um tempo de duração. Tipo, Mas vai é com ter- ele? Vocês fazem com ele, é isso? Não, a Não, gente faz. É só. Ele abre o questionário e a gente faz o questionário. A gente não fica em aula síncrona nem nada. Porém, ele colocou o tempo 1h20. A gente tem uma aula dele. Eu não sei se ele colocou 1h20 só por precaução, ou se a gente realmente vai demorar 1h20. Então, o tempo Entendi. de aula dele é de 50 minutos também. 4h30 a 5h20. Porém, ele Entendi. colocou a prova de 16h10 a 5h30. Entendi. Não, então vamos parar aqui, a gente segue amanhã. Amanhã tem 2 aulas, não é isso? acho Não é que isso amanhã? tem que Deixa eu ver olhar o aqui. horário. Amanhã são 2 aulas. São 2 aulas. É, tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui e aí a gente segue a partir daqui amanhã, tudo bem? Aí fica menos nervoso. Professor, obrigado. Desculpa por precisar você fazer esse